muita paz na vida daqueles que fazem por onde merecer. Apenas na vida daqueles que faz por onde merecer. E aqueles que não merecem? Se não merece, se não faz por onde, é porque ainda não sofreu ainda o suficiente. A verdade é, gente, contra fato não há argumento. Eu observo nas pessoas o seguinte: as pessoas pedem muita oração, mas elas não fazem a parte delas. Elas estão bebendo nos bares, nos prostíbulos, nas boates, no pecado, e diz assim: ora por mim. Não, eu não vou orar por você. Eu não vou orar por você. Você quer uma mudança de vida? Se você quiser, eu vou orar por você. Se você não quer, sofra sozinho, porque eu não vou sofrer por você. Aliás, Jesus já sofreu por todos nós. Você ainda está aí? Você ainda não agradece? Imagina se eu for sofrer por você. Esse canal aqui, nós abordamos vários tipos de assunto. Esse canal aqui, eu quero dizer para vocês que não é um canal apenas de cristão. Esse não, temos outros, mas esse não. Esse nós abordamos vários tipos de assunto. E o assunto do momento é o quê? É que eu quero fazer um alerta para você, meus irmãos. Para você e para todo mundo, aonde chegar essa mensagem. Seja no Brasil, no exterior, seja onde for essa mensagem chegar, preste atenção. Parece que as pessoas, elas já estão convencidas que vai sofrer para toda a vida. Por quê? Como é que a gente sabe que a pessoa, ela já determinou o sofrimento para toda a vida? É porque ela não faz a parte dela. Ela não toma iniciativa, gente. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Escute, esse canal é um canal que nós abordamos todo tipo, aliás, alguns tipos de assunto, todos não, né? Assunto que interessa a mim, a você e a sociedade. Escute bem. Gente, será possível que vocês vão ter que chegar no fundo do poço para acordar para a vida? E muitas das vezes não vai ter mais jeito. A Bíblia diz que nós temos que invocar o Senhor enquanto se pode achar, né? Nós temos que buscar o Senhor enquanto Ele está perto, invocar o seu nome enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que a humanidade não vai ter mais acesso e condições de ter acesso a Deus. Se Deus ainda está à disposição de nos ouvir, a situação já está assim. E quando Deus diz assim: chega, não vou ouvir mais ninguém, não adianta mais clamar a mim, porque chega. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 1, até, pelo menos até o 3, ou até o 4, aproximadamente. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1, até o 3, ou até mesmo o 4. Diz assim: De onde vem, de onde surge, de onde procede as guerras, as contendas, e o que existe no meio de vós? É uma pergunta que Tiago faz, o apóstolo Tiago faz. De onde vêm as guerras, contendas que há entre vós, brigas que há entre vós? De onde vem, senão dos prazeres que tem na vossa carne? Senão dos prazeres que tem a vossa carne. Cobiçai e nada tendes. Já viu aquela pessoa que cobiça e diz assim: um dia eu vou conseguir? Ela morre desejando e não consegue muitas das vezes. Ela morre desejando muitas das vezes. Por quê? Porque a intenção dela é de segundas intenções. Ela não tem intenção de fazer certo. A intenção dela é de ter a cachaça dela, o cigarro dela, o dinheiro dela.
A vontade da carne dela, a intenção dela de Deus abençoar ela é esse. Ela não tem intenção de fazer as coisas certas. Então diz assim: cobiçais e nada tendes. Matais, mata, tem inveja e nada pode obter. Vivei a lutar, viva a trabalhar, e faz guerra, e nada tendes, porque não pedes, e pedes e não recebeis, porque pedes mal. Você não recebe porque pedes mal, para esbanjares, para investir, para dedicar a vossos prazeres, para dedicar a carne, a sua vontade. Por isso que muitos não recebem, porque não têm boas intenções de receber. Não tem boas intenções para receber aquilo que ela tanto pede, gente. Eu vou repetir de novo: de onde procedem as guerras, contendas que há entre vós? De onde procede, gente, se não é dos prazeres da sua carne? Você quer prosperar, você quer vencer, porque você só pensa em ter a sua comida boa, de ter suas vestes boas, de ter seu calçado bom, de ter dinheiro para fumar, para beber, se prostituir, adulterar, comprar carro, comprar casa, comprar tudo do bom e do melhor, mas não pensa no próximo, não pensa no irmão, não pensa na obra de Deus. É para isso que você quer vencer na vida? Eu sei que muitos é. Então, por causa dessas ganâncias, é que vem o quê? As brigas, as contendas. Filho que manda matar pai e mãe para poder ter o seguro, para ter a herança. Patrão que quer crescer às custas dos funcionários, funcionário que rouba patrão. É os prazeres da carne. Ainda diz assim o funcionário: eu roubo porque ele tem muito, eu não tenho. Você está pecando, você está se condenando do mesmo jeito. Sabe o que é? Eu quero crescer financeiramente, mas eu dizimar, vou nada, eu ofertar para pastor ladrão. Você acha que vão orar por você que pensa isso? Você acha que vão orar por você? Eu quero que você se afunde mais ainda, para você lá no fundo do poço, você abrir os olhos. É isso mesmo. Ah não, mas o pastor tal, o bispo tá lá, o bispo fulano de tal, não fala isso, porque está interessado no que você tem. Eu estou interessado. Eu estou interessado de você, que você seja apenas fiel. A verdade é essa. Tem pessoas que dizem assim: ora pela minha vida financeira, estou precisando. Aí vai lá, o pastor ora por ela, o missionário ora por ela, recebe o salário dela, que ela recebeu através de oração de um pastor. Vai lá, por cigarro, para bebida, prostituição, adultério. O cara deixa a mulher dele em casa e pega o dinheiro que a gente orou para ele alcançar o salário dele, o emprego dele, vai gastar com a mulher dos outros e deixa a mulher dele em casa passando fome. Você acha que vão orar por você? Eu quero que você não tenha nada para você não gastar no cigarro, na bebida e nem na prostituição. Eu quero que você fique zerado, sem nada de tudo. Porque fazendo assim, você não vai ter como pecar contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho e sua filha, e vai daí por diante. Eu nunca vi um missionário assim. Se você está vendo, Deus levanta remanescente, meu irmão. Então escute, não adianta a gente pedir para Deus te dar algo se você tem segundas intenções. De onde procede as guerras, as contendas, as brigas? Né? Fiquei sabendo esses dias aí que o sujeito era casado, colocou o comércio dele, a empresa dele. O que aconteceu? Quando começou a crescer, abandonou a mulher e ficou com a empregada, com a funcionária dele. Hoje está aí a mulher lutando para receber o direito dela na justiça. Você acha que morar por um caba desse? Você acha que morar por um sujeito? Não vou nunca. Eu quero que ele fique de zero para lá, até ele reconhecer que Deus é o Senhor, que a gente tem que valorizar quem está perto da gente. Então as pessoas cobiçam e nada tendes. Ela tem aquele desejo: eu vou conseguir. Não vai conseguir não, meu irmão. Porque as suas intenções é maligna.
E ainda chama, ora, pede pra gente orar por ele, ou por ela, ainda diz assim, eu não vou dizimar nem ofertar, porque eu não vou enriquecer ladrão. Então, discute bem. As guerras procedem de onde? De onde procedem as contendas que há no meio da sociedade? De onde? Se não dos prazeres que tem na carne. O que é o prazer que tem na carne? Que milita na carne? É os prazeres de você possuir apenas para você esbanjados nas coisas erradas, pecaminosas. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podes obter. Vivei a lutar e a fazer guerra. Luta fazendo guerra, roubando, retorcendo o princípio, quebrando o princípio de Deus, da justiça dos homens, como a justiça dos homens também quebra princípio. Você está vendo a situação que está no Brasil? Ministro com ex-presidente, presidente com ministro, é uma bagaceira danada. Esse dia eu estava vendo lá no plenário na Câmara Federal, parecendo a escolinha do professor Raimundo, tanta bagunça, tudo isso para obter resultado para si próprio. Ninguém ama ninguém ali, ali é tudo na intenção maligna. Eu não digo todos, né? Mas uma 95, 97% é com segundas intenções. Cobiçais e nada tendes, mata, vocês matam, inveja e nada podes obter. Vivei a lutar, trabalhando, fazendo guerra e nada tendes, porque não pedes, porque quando você pedes mal, pedes para e não recebe, porque você pedes mal para receber e investir no pecado, investir nos vossos prazeres. Você acha que eu vou orar por você? Que tem essas segundas intenções? Infiéis, diz a palavra de Deus em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando a Bíblia fala isso, não está se referindo a você não pedir algo para você. Não é isso. Quando a Bíblia diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é que você não pode pedir bens materiais para Deus, você pode, mas sem segundas intenções. Sem segundas intenções. Irmão, quantas pessoas não já foram abençoadas através do nosso trabalho? E ela, quando recebe o salário dela, nem lembra que existe a obra de Deus aqui. Você acha que eu vou orar por uma pessoa dessa? Não é que eu estou com segundas intenções com você não, com essa pessoa não. É porque quanto mais ela tem, mais ela peca. Quanto mais ela tem, mais ela diz assim, eu quero é desfrutar da vida, porque a vida é curta. Tem pastores que falam isso. É isso que você quer? Que a gente venha orar para você, por você, para você esbanjar no pecado? E não está nem preocupado com o que seu irmão que precisa, não está preocupado com a obra de Deus? Não vou orar nunca por você, meu irmão. Não vou orar nunca por você, minha irmã. Eu não sou... Posso ser sincero com você? Eu não sou trouxa. Eu estou sendo sincero com você, irmão. Primeiro que você não é o rei, nem a rainha, você não é o último biscoito do pacote, você não é o último copo d'água geladinho no deserto. Não! Também não estou aqui interessada no que é seu e nada. Até porque muitas pessoas que estão me ouvindo aqui não têm absolutamente nada. O que eu quero é que as pessoas sejam apenas fiel e temente a Deus. Tem pessoas que ela é tão ingrata. Ela recebe o salário dela, ela nem lembra da obra de Deus, gente. Uma pessoa dessa, ela é ingrata, era pior do que o ímpio.
Porque tem ímpio que ainda faz o trabalho dele lá onde ele presta os seus costumes religiosos. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito de Deus, que fez habitar em nós o Espírito. Deus tem ciúme de nós, irmão. O Espírito de Deus, o nosso próprio Espírito que habita em nós, tem ciúme de nós. Ciúme é um zelo, é um cuidado, meus irmãos. É um zelo, é um cuidado que Deus tem por nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus resiste o soberbo. O que é resistir? Deus não responde. Deus não responde o materialista, o ganancioso, o avarento, o prepotente. O materialista, Deus não responde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas o versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo. Ah não, missionário, eu não sou soberbo, porque eu não mato, eu não bebo. Soberbo não é isso não. Você sabia que soberbo não é só isso não? Matar e roubar, se prostituir e adulterar, você não precisa nem ser evangélico para saber que isso é errado. Mas o soberbo é o ganancioso, é soberbo. O materialista é soberbo. O prepotente é soberbo. A pessoa que ela é ingrata a Deus é soberbo. Gente, eu não entendo. As pessoas acham que elas são os bonzão para receber de Deus aquilo que elas querem. Eu pergunto para você: você vai deixar de abençoar seu filho ou abençoar o filho dos outros? Você não vai deixar de abençoar seus filhos para abençoar o filho dos outros. Deus não vai deixar de abençoar os filhos dele, aqueles que agradam a ele, para abençoar a quem não agrada a ele. Não é por aí. Então, as guerras, meus irmãos, minhas irmãs, vêm de ganância, de busca pelo poder. É isso mesmo. E aí, muitas das vezes, você é aquela pessoa que diz assim: meu Deus, me ajuda. Meu Deus? Como assim, meu Deus? Quem restituiu Senhor na sua vida? Quem foi que restituiu Deus como Senhor da sua vida? Me diga. Olha o que diz lá no Evangelho segundo João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 e 15. João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Tá cheio de pessoas dizendo assim: eu sou amigo de Deus. Lógico, você nunca diz que você é amigo do diabo. Você nunca vai dizer isso. Mas muitas das vezes você é amigo mais do diabo do que é de Deus, porque às vezes você faz tudo que o diabo gosta. É isso mesmo que você está ouvindo. Às vezes você faz tudo que o diabo gosta e não faz aquilo que Deus manda. Você nunca vai dizer assim: eu sou amigo do diabo. Não. Você não vai falar isso. Mas as suas atitudes, as suas obras, os seus atos, as suas decisões tornam-se você amigo do diabo, apesar que o diabo não tem amigo. O diabo não tem amigo, meus irmãos. A verdade é essa. Não se iluda. Mas quando você faz aquilo que agrada a ele,
e aquilo que desagrada a Deus, você se torna inimigo de Deus. Você se torna inimigo de Deus e amigo do diabo. Então Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Escute bem, quem falou isso não foi qualquer apóstolo, não foi qualquer profeta, foi Jesus. Ele disse: vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então, se eu não fizer o que Jesus manda, eu não sou amigo dele. Gente, isso é profético, isso é uma revelação da palavra de Deus. Aos poucos você está entrando na real, porque você luta, como diz o que nós terminamos de ler agora, né? Tiago 4. As guerras que surgem na sua vida é por ganância. Às vezes você finge até que tem amor, porque o amor, irmão, tem pessoas que fazem tudo bonitinho. Ajuda na obra social, distribui cesta básica. Mas às vezes ela faz isso com segundas intenções de ter voto, de chamar o povo para perto dele, para perto dela. Ela faz tudo bonitinho, tudo bem feitinho, mas não é por amor. É com segundas intenções, com interesse. E aí? Não é assim não, meus irmãos, fazer algo e pronto não. Sabe o que é? Eu tenho uma associação, eu trabalho, eu tenho a igreja, eu faço tudo pelo povo, mas você faz com amor ou com segundas intenções? Porque aí está o problema. A Bíblia diz que ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada é em vão. Ou seja, eu posso queimar até meu corpo, mas se eu tiver segundas intenções, aquilo não serve para Deus. Aquilo é reprovado para Deus. Deus reprova. Você pode dar tudo que é seu para os pobres, mas se não tiver amor, Deus reprova. O que é amor? É não buscar fazer nada com segundas intenções de receber o troco, de receber a recompensa. Não vá nessa não. Então Jesus diz: vós sois meus amigos se fazer o que eu vos mando. Acabou. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. Um rapaz chegou até Jesus e disse, Lucas 12, 13. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre. Escute bem, esse homem chamou Jesus de mestre, mas não tinha nada a ver com Cristo. Ele fez isso aí para iludir Jesus. Mestre, ordena o meu irmão que reparta comigo a herança. Está cheio de pessoas assim na política, na igreja, nas associações. Distribuem cesta básica, distribuindo cobertor, roupa, distribuindo, abraçando o povo, né? Política é o bicho mais falso que tem. É político, alguns pastores, né? E entre outros, empresários, são todos, mas mais de 80%, né? Então aquele rapaz chegou e disse para Jesus: mestre, ordena meu irmão. Ixi, tá cheio de gente assim no meio da família, né? Das famílias, nas igrejas, na política, nas associações, na sociedade. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? O que Jesus quis dizer? Homem, o que eu sou para você mesmo? Quem me levantou como teu senhor, como teu juiz ou como teu repartidor? Ou seja, desde quando eu sou o teu senhor? Desde quando eu sou teu Deus? Desde quando você faz a minha vontade para que eu seja juiz ou partidor entre você e seu irmão? Ou seja, você agora está me buscando, está me procurando, porque você tem uma herança para receber do seu irmão, e agora você está se recorrendo a mim, né?
É isso que Jesus quis dizer, gente. Praticamente, não passando na cara, mas Jesus quis dizer o que para ele? Desde quando você me obedece? Desde quando você teme a mim? Para que eu seja um repartidor entre você e seu irmão. É ou não é? Então, muitas das vezes a pessoa vai até Jesus, está cheio de igrejas assim. Tá cheio de igrejas, pastores, né? Membros, pessoas na sociedade, no Brasil e no mundo. Porque não só tem gente assim no Brasil, não. Que vai até Jesus com segundas intenções. Aquele rapaz disse: Senhor, ordena meu irmão que reparta os bens comigo. Jesus disse: desde quando eu sou o seu Senhor? Desde quando eu sou o seu juiz? Por quê? Porque quem ordena é juiz, né? Aquele homem, ele não estava fazendo de Jesus o seu juiz. Você sabe que quem dá uma ordem de repartir bens é o juiz, né? Então Jesus disse: desde quando eu sou o seu juiz ou o seu repartidor? Você que anda pedindo a Deus tudo, Deus olha para você e diz assim: desde quando você pede isso para mim? Desde quando você me serve para mim te dar isso? Desde quando você obedece às minhas palavras para você pedir algo para mim e eu te dar, e eu te der? Desde quando, meu filho, minha filha? Jesus fala para vocês. E às vezes até para mim. Desde quando eu sou o seu Senhor? Seu juiz ou seu repartidor? Aquele rapaz, ele não tinha intenção de fazer nada bem. Ele foi até Jesus na intenção de receber a herança do seu irmão. A verdade é essa, meus irmãos. Alguma dúvida? Por isso que a Bíblia diz o quê? Que muitos pedem e não recebem. Porque pedes mal e quando pede é para esbanjar no pecado. Ela não tem intenção nenhuma de servir a Deus. As igrejas estão cheias, não tá? Tá ou não tá cheia as igrejas? Mas não todos, mas mais de 80% para 90% ou mais é uma igreja cheia com segundas intenções. Igual esse homem: mestre, ordena que meu irmão reparta a sua herança comigo. A preocupação daquele rapaz não era servir a Deus e nem restituir Jesus como seu juiz ou repartidor ou Senhor. A preocupação daquele rapaz era de conquistar, obter a herança. Obter a herança que estava nas mãos do irmão dele. E está cheio de pessoas querendo conquistar em cima de Jesus. Mas odeia a pregação da palavra. Detesta ouvir falar de renúncia. Detesta ouvir falar de dízimo, de oferta. Detesta ouvir falar de amar o irmão. Vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 46. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tem tudo, irmão, na palavra de Deus. Tem respaldo, tem resposta para tudo. Disse Jesus para aquele povo: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Como é que vocês me chamam de Senhor? Você sabia que Jesus ainda não é o Senhor de muitos crentes, de muitos religiosos, de muitas associações filantrópicas, de muitas igrejas, de muitas pessoas que se diz que ama a Deus? Muitas das vezes é mentira. Porque Jesus disse o quê? Por que me chama de Senhor? Senhor, Jesus repete ainda, viu? Jesus fala e confirma: e não fazer o que eu vos mando. Tem gente que não ama e diz que serve a Deus. Tem gente que não ama e diz que serve a Deus. Eu sempre digo: eu posso respeitar o Deus que você fala, mas se você não tem amor,
eu não quero servir o Deus que você serve. Esse dia mandaram eu tomar cuidado quando eu falei isso. Não, uma coisa é você falar de Jesus. Outra coisa é você servir a Jesus. Você pode falar de Jesus para todo mundo. Mas não quer dizer que você fala de Jesus, você ama. Ou você serve a Deus. Porque quem ama, porque quem serve a Deus ama, irmão. Ama sem pensar em recompensa, sem retribuição em troca. Então escute. Você quer ver quando é que a gente sabe que uma pessoa ela quer servir a Deus? De verdade. É quando ela faz o que Zaqueu fez. Zaqueu era cobrador de imposto. Jesus disse para ele, olha, Zaqueu subiu em cima de uma figueira braba. Jesus disse, Zaqueu, desça daí de cima, que eu vou se hospedar na sua casa, eu vou jantar na sua casa hoje. Quando chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu era cobrador de imposto. A primeira atitude de Zaqueu foi devolver. Se por acaso, a Bíblia não diz que Zaqueu roubou alguém, o próprio Zaqueu disse assim, Senhor, se eu naufraguei, se eu roubei alguém, eu vou dar tudo de volta, 4 vezes mais o que eu roubei de volta. Se eu roubei, se não é certeza, e eu disponho a dar aos pobres a metade dos meus bens. Então preste atenção. Quando a pessoa ela quer fazer certo diante de Deus, a primeira coisa que ela faz certa é nas finanças, sabia? Ela para de roubar, ela para de injustiçar, ela para de fazer errado. A prova disso é que quando Zaqueu tomou essa decisão de devolver o que ele pegou dos outros, se ele pegou, ele disse, porventura, eu roubei, peguei algo dos outros, eu devolvo e 4 vezes mais e devolvo, dividir meus bens com os pobres. Jesus disse, em verdade vos digo, que hoje houve salvação nessa casa. Jesus só falou isso, hoje houve salvação nessa casa, quando Zaqueu resolveu a devolver aquilo que não era dele. Quando Zaqueu resolveu a devolver, a dividir bens materiais. Não adianta você dizer que ama Deus e apegado a bens materiais. Essa é a verdade. Alguma dúvida? Ali foi a prova de Zaqueu que o coração dele estava se convertendo a Cristo, a Deus, quando ele resolveu tocar nas suas finanças, devolver o que ele pegou das pessoas, se realmente ele pegou, e dividir os seus bens com os pobres. Sabe como é que eu provo que ama a Deus? É quando eu paro de fazer coisa errada. Você quer saber se alguém realmente está se convertendo? É quando você toca nas finanças dele. É quando você toca nas finanças dele. É quando você fala assim, olha, desapegue de bens materiais. Desapegue de coisas materiais. E ela disse assim, peraí, realmente, eu não vou mais me apegar a bens materiais. Você quer ver que um cristão é convertido? É quando você fala dos dízimos e da oferta para ele. Assim foi com Zaqueu. Se eu peguei o que não era meu, eu vou devolver.
Essa é a verdade, gente. Aí você diz, meu Deus, me abençoa. Quando Jesus viu que Zaqueu estava devolvendo, se desprendendo de dinheiro, de bens materiais, Jesus disse, em verdade vos digo, que hoje aconteceu salvação nessa casa. É a única maneira que um cristão prova que ele está se convertendo é quando ele desapega a bens materiais. A bens materiais. Aqui fica essa mensagem. Reflita. De onde vem contendas? De ganância. De desejos materiais. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? É muito fácil chamar Jesus de Senhor. Difícil é fazer aquilo que Ele manda. Deus o abençoe, que Deus ilumine, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.